vítima. Neste filme, a trama dele era dentro de uma mansão, uma mulher casada com um soldado de guerra, e esse soldado havia ido para a guerra, né? E eles dois tinham 2 filhos, e esses filhos tinham uma doença rara, uma doença estranha que ninguém conhecia, que eles não suportavam a luz, eles não podiam sair à luz do sol, né? E o filme inteiro, 2 horas de filme, acontece dentro dessa casa, a cena não muda, fica ali. E um belo dia aquela mulher se cansa porque ela espera pelo seu esposo, ele não volta da guerra, os seus filhos com aquela doença esquisita, incurável, né? Os empregados que trabalhavam ali naquela casa também, eles iam, não ficavam lá, iam embora. E aquela mulher se cansou daquilo, daquela situação, então ela resolveu pegar uma arma de seu marido, atirar em seus 2 filhos e em si mesma, né, para que eles viessem morrer. E ali, quando elas atiraram, quando ela atirou nos meninos, atirou nela, ela percebeu que eles não morriam, né? E uma das empregadas dela chegou perto dela e falou: minha senhora, sabe por que os seus filhos não suportam a luz? Sabe por que o seu marido nunca volta da guerra? Sabe por que até nós não saímos daqui? Aí, ela, sem entender aquela situação, a sua empregada falou com ela: é porque vocês estão mortos. Nós estamos mortos, por isso que nós estamos aqui. E aí aquela mulher assustada: como assim a gente está morto? Não é possível, não tem condições. E aí, né, a sua empregada está assim: vem comigo para um lugar que eu vou te mostrar. Elas então saíram daquela casa, caminharam até o cemitério. E lá elas viram a lápide com o nome dela. E só então ela acreditou que estava morta, né, que seus filhos estavam mortos. E a mensagem de hoje, né, que Deus colocou no meu coração desde quando a missionária fez o convite, vai falar justamente sobre isso, né, sobre uma igreja, sobre pessoas que estão mortas e não sabem. Muitas das vezes a pessoa nem acha que está vivo, acha que está cheio de Deus, mas no fundo nem ela tem a consciência de que está morta. E o Senhor, Ele tem chamado muito a nossa atenção, tem despertado a igreja nos tempos que nós estamos vivendo hoje, porque hoje em dia tem muitos crentes nominais, né, muitos crentes que da boca para fora falam que estão cheios, da boca para fora adoram o Senhor, mas por dentro ele se encontra vazio, ele se encontra oco, e ele se encontra morto, como diz a palavra. A igreja de Sardes naquela época, ela era conhecida por ser uma igreja extremamente rica, por ser uma igreja poderosa, uma igreja influente, uma igreja grande, né? A cidade de Sardes era uma cidade grande, numerosa. Aquela igreja era conhecida pelas suas atividades naquela época. Era uma igreja que fazia obra, era uma igreja atuante, era uma igreja que, quando alguém pensava assim: poxa, hoje eu quero ir num culto, sabe, aqueles cultos que eu vou sair de lá até pulando, rodando. A igreja de Sardes era conhecida dessa maneira. Mas com tudo isso, ela era uma igreja morta, né? Ela era uma igreja vazia. Aparentemente era perfeita, aparentemente era uma igreja onde a sociedade, né, via ela como referência, mas diante de Deus ela foi rejeitada, diante de Deus ela não estava aprovada. E o Senhor, né, enviou uma das 7 cartas para a igreja de Sardes, para poder então despertar, chamar a atenção daquela igreja, daquele povo. E hoje, quando o Senhor estava ministrando ao meu coração esta mensagem, Ele falava assim: filha, substitui o nome Sardes
pela igreja, pelo nome da igreja que vai estar ouvindo essa mensagem neste dia. Glória a Deus. Essa mensagem, muito mais do que para Sardes, ela foi endereçada para nós. Ela foi endereçada para mim, ela foi endereçada a você, a cada um de nós que está aqui nessa noite. A mensagem, então, e o anjo da igreja, hoje, né? Como chama a igreja? Glória a Deus. E o anjo de Sardes escreve a igreja pentecostal, comunhão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor, Ele quer despertar a nossa vida, Ele quer despertar a nossa atenção aqui nessa noite. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você está com o Senhor, eu não sei como você é no seu particular com o Senhor, dentro do seu quarto, no secreto com o Senhor, né? Mas Deus, se Ele trouxe essa palavra aqui, é porque não foi à toa, não foi por acaso, não foi de paraquedas que nenhum de nós caímos aqui, né? E por mais que doa até mesmo falar isso, mas eu creio que algumas pessoas que estão aqui estão passando por isso. Aparentemente, né, está cheio, aparentemente, né, é uma pessoa que faz a obra, é uma pessoa que atua, não falta de culto, é uma pessoa que de segunda a segunda está ali, mas no interior está vazio, no interior está seco, no interior está morto ou quase morrendo. E hoje o Senhor, Ele tem para nós ressuscitar essas pessoas que estão aqui, né? Ressuscitar essas pessoas que estão quase morrendo, ou se morreu, o Senhor tem todo o poder, o Senhor, Ele pode ressuscitar a minha vida, Ele pode ressuscitar a sua vida, independente da forma que você se encontra. Amém? A maior evidência da morte é que a pessoa ela não consegue fazer uma avaliação de si próprio, né? Ela não consegue saber se está cheio, se está vivo ou se está morto. E um exemplo disso é o caso de Sansão. Sansão, ele não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Sansão era juiz, Sansão era nazireu, né? Os pais de Sansão, eles receberam uma promessa do Senhor, que deles nasceria um homem, né, cheio do Espírito Santo. E ainda assim, Sansão, ele morreu espiritualmente e ele não sabia, né? E quem dirá nós, seres humanos? E como eu, né, havia dito, essa mensagem é um alerta do Senhor para nós nessa noite, né? Que muitas das vezes, por nós pensarmos que nós temos a aprovação do homem, pensamos que está tudo bem, né? Como por exemplo o caso de Samuel, o profeta Samuel, quando Deus mandou ele ir à casa de Jessé, levantar o rei de Israel. Chegando lá, ele viu Eliabe, né, um homem forte, grande, um homem aparentemente perfeito para ser rei daquele lugar. Mas o Senhor, Ele não olha a aparência, o Senhor, Ele olha o interior, Ele olha o coração de cada um. Aleluia. No verso 1 diz assim: e o anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quem está se pronunciando, né, diante da igreja, que João ele veio a escrever que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quem está pronunciando a nós aqui nessa noite é Jesus Cristo. Aleluia. É o dono da igreja, é o Senhor da igreja. E Ele diz: eu conheço as tuas obras. Meu irmão, uma coisa que nós temos que entender: eu conheço as tuas obras. O Senhor, Ele
está conosco 24 horas por dia. O Senhor, Ele conhece o nosso deitar. O Senhor, Ele conhece o nosso levantar. Ele sabe o que está dentro do seu coração. Ele sabe o que passa na sua mente. Ele sabe quais são as intenções do seu coração. Ele sonda o mais profundo da sua alma. Ele sabe, Ele conhece os seus desejos, os seus anseios. Ele conhece até mesmo aquilo que você nem imagina que está passando no seu coração. Ele sabe, né? E por isso Ele diz que Ele conhece as nossas obras, Ele nos vê, Ele nos contempla. Cada passo que a gente dá, cada palavra que a gente fala com alguém, Ele está ali, Ele sabe, antes mesmo da gente falar, o Senhor sabe o que a gente vai falar. Aleluia. Não é verdade? E a palavra fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. E nada está oculto aos olhos do Senhor. Todas as coisas estão nuas diante de Deus. E os salmistas, no Salmo 139, diz: para onde eu fugirei da sua presença? Onde eu me ausentarei do teu espírito? Se eu faço a minha cama no inferno, lá tu estás. Se eu subo ao mais altos céus, lá tu estás. Se eu desço no mais profundo do abismo do mar, lá a tua mão estás. Não tem como a gente se ausentar da presença do Senhor, dos olhos do Senhor. Não tem como nós acharmos, nós pensarmos que nós fazemos algo escondido do nosso Pai, eles não vão saber, mas o Senhor está vendo. Não tem como a gente fazer algo escondido do esposo, da esposa, achar que eles não vão saber. Pode até não saber, mas o Senhor está contemplando, o Senhor está vendo. Não tem como a gente ser duas caras com alguém. A pessoa pode por um tempo não perceber, mas o Senhor está contemplando. O Senhor, quando Ele fala que Ele conhece as tuas obras, Ele conhece tudo que você fala, Ele sabe tudo que você pensa, Ele sabe o que você deseja para o seu irmão, Ele sabe o que você deseja para o seu inimigo. É verdade. E o Senhor, Ele não apenas vê, né? Mas Ele também faz uma avaliação. E Ele diz: eu conheço as tuas obras, que tens um nome, de que vives e estar morto. A avaliação do Senhor é muito forte para essa igreja. Se hoje, nessa noite, o Senhor fizesse uma avaliação de cada um que está aqui, se Ele fizesse uma avaliação da minha vida, né? Não é porque eu estou aqui em cima que eu sou melhor do que alguém, de maneira alguma. Né? Primeiro o Senhor, Ele fala, Ele bate em mim, depois, né, para quem está ouvindo. Se o Senhor hoje te chamasse no secreto, no particular, e fizesse uma avaliação da sua vida inteira, Ele te rejeitaria? Ou Ele iria falar que você está aprovado, que as tuas obras estão aprovadas diante dEle? Né? O Senhor, quando Ele faz essa avaliação, a igreja de Sardes, Ele contempla a vida de cada pessoa, Ele contempla os atos que cada pessoa tem. Ele contempla, Ele escuta, Ele vê cada palavra que é dita, né, que sai da nossa boca. E a palavra diz que a nossa boca, que a nossa língua tem poder de abençoar, de amaldiçoar, tem poder de vida e poder de morte. O que tem saído da sua boca tem gerado vida ou tem gerado morte? Porque hoje nós estamos num tempo que muitas pessoas não querem entrar numa igreja porque quem está lá, por ser mais velho de casa, né, por achar que
tem mais tempo de caminhada, é melhor do que quem está chegando, quem está saindo do mundo. E eu já ouvi pessoas dizerem: eu não vou na igreja porque crente só sabe falar mal um do outro, crente não sabe estender a mão para ajudar, né? Às vezes a gente está na lama, está na sujeira, está saindo do mundo e não tem ninguém que tem coragem de ajudar, de segurar. E o Senhor, Ele não chamou, Ele não levantou a igreja para os perfeitos, para os sãos. O Senhor Jesus, Ele veio justamente nem para aqueles que estão sujos. A igreja é o hospital. Nós estamos aqui para receber quem quer que seja um mendigo, seja um homossexual, um assassino, seja quem for. Nós estamos aqui para receber de braços abertos, para ajudar, curar, para se limpar. Nós não somos melhores que ninguém. Então, a geração de hoje, a igreja de hoje, tem muito que aprender. A igreja de hoje tem muito que melhorar. Os crentes de hoje têm muito que melhorar, né? A igreja de hoje está precisando voltar para a palavra, para o verdadeiro evangelho. Porque Jesus, Ele ia aonde ninguém ia. Jesus, quando Ele passeou pela terra, Ele andava no meio das prostitutas, Ele andava no meio dos fariseus, Ele andava no meio dos doentes. Ele não andava no meio de pessoas religiosas, no meio de pessoas que se achavam melhores do que alguém, que se achava que sabia de tudo. Não. O Senhor, Ele veio e Ele andou no meio de pessoas que realmente precisavam da ajuda dEle. E por isso Jesus operou tantos milagres, tantas maravilhas. Quantas pessoas, né, que largaram as suas vidas erradas e seguiram a Jesus. Nós estamos precisando, nos dias de hoje, amar o próximo como Jesus, Ele ama a igreja. Nós não sabemos amar o outro, não é verdade? Então, o diagnóstico que o Senhor, Ele deu para a igreja de Sardes, que a igreja estava morta, que aquela igreja, né, por mais que ela fosse uma igreja atuante, uma igreja viva, uma igreja aparentemente perfeita, né, aos olhos da sociedade, era uma igreja que diante dos olhos do Senhor, ela precisava voltar ao primeiro amor, ela precisava voltar, né, à prática das primeiras obras. E Jesus, quando Ele endereçou essa carta para aquela igreja naqueles tempos e para nós também aqui nessa noite, Ele percebeu que as igrejas tinham estrutura, mas não tinha vida, não tinha conteúdo. Ele percebeu que o exterior, né, o estereótipo do lado de fora estava perfeito, estava bonito, mas não havia nada dentro do interior. Estava como um sepulcro caiado. Por dentro é tudo muito bonito, tudo perfeito, bem pintado, limpo, mas por fora é podre, é sujo. Por dentro, perdão, é podre, é sujo, não tem nada de bom. E bem que o profeta Isaías, ele profetizou a respeito, né, desse povo, dessa igreja, que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão essas pessoas adoram o Senhor. Não adianta, né, nós apenas ter aparência. Não adianta a gente ir na igreja de segunda a segunda. Não adianta a gente, né, chegar aqui, louvar bonitinho, tocar. Não adianta a gente chegar aqui e simplesmente pregar o que não vive. Pregar a palavra, ler e pregar. Pregar qualquer um pode fazer isso. Mas agora pregar
o que a pessoa vive, a história é diferente. Então não adianta a gente mostrar uma coisa que nós não somos, porque por mais que alguém possa chegar aqui e falar, nossa, você viu? Aquele irmão é um homem de Deus, é cheio da unção, mas o Senhor olhar para ele e falar, Verdade. não tá bom. Para mim, essa pessoa ainda precisa melhorar, precisa voltar na fonte novamente. Precisa se limpar, precisa se lavar. Glória a Deus. Paulo escreve aos Tessalonicenses, falando para que não extingais o Espírito. Paulo, ele deixa isso para nós não extinguir o Espírito Santo de nossas vidas, porque à medida que nós deixamos de buscar, à medida que nós deixamos de orar, à medida que nós deixamos de ler a palavra, de fazer um devocional, à medida que nós deixamos de ter comunhão com o Senhor, de ter intimidade, de ter um secreto com o Senhor, nós vamos matando o Espírito Santo. Muitas das vezes, como foi dito, nós não sabemos que nós estamos fazendo isso, né? Mas o Senhor,